Será se na história da igreja surgiram grupos de desigrejados? Será se esse movimento atual dos desigrejados são único? É isso que eu quero trabalhar aqui com vocês. Você está aqui no nosso canal, professor José Márcio. Meu nome é José Márcio Moreira. Sou professor, sou estudante. Principalmente escrevemos esse livro, O Drama da Igreja Moderna, os desigrejados e a importância da igreja local. Nesse capítulo 3, eu quero trabalhar com vocês os desigrejados na história da igreja, tá bom? Amados irmãos, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você não viu os outros vídeos, veja os outros vídeos, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, e nós já estamos no vídeo 4, tá bom? José Márcio Moreira, os desigrejados na história da igreja. Então, eu trabalhei aqui com vocês, Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Não há, pois, nada novo debaixo do sol. Esse versículo é escrito aí por Salomão. Nós vemos que a igreja foi instituída em Atos capítulo 2. Nós vemos os apóstolos que dão continuidade à obra do Senhor Jesus. E lá pelo século 2, amados irmãos, o século é número 2. Nós vemos um movimento chamado a divisão de Marcião. O marcionismo. O Marcião, ele, conforme diz Champre, ele nasceu ali, o seu nascimento nós não sabemos, mas ele morreu ali em 168. Tudo indica que ele nasceu em Sinop, no ponto Ásia Menor. Marcião, ou Márcio, foi influente, mestre e fundador da escola gnóstica, que rivalizava com o cristianismo. Ele rejeitou completamente o Antigo Testamento por não ver nele Cristo, o Cristo amoroso do Novo Testamento. Marcião fez um cânon próprio. Olha aí. E então Marcião, ele reúne, ele dizia, não, esse movimento aí dos cristãos aí está errado. Nós temos nossa própria Bíblia, nós temos nosso próprio cânon, e nós vamos ser separados dele. Então, movimento sectário, porque o marcionismo, ele então funda esse corpo de pessoas, essa escola marcionita, E havia vários defensores desse movimento. Ali pelo século III, final do século VI, o movimento começou a declinar, conforme nos diz o Sr. Norman Champlin. Então esse movimento ele era completamente exclusivista e completamente herético. Então esse era o gnosticismo. Vocês talvez não saibam o que é isso. O gnosticismo era um pensamento filosófico cristão que dizia que o corpo, a matéria é má e o espírito é bom. Então Jesus, ele na verdade, o Cristo saiu de Jesus na ocasião, entrou em Jesus na ocasião do seu batismo e saiu de Jesus na ocasião da sua crucificação, porque Deus não podia morrer, segundo a visão marcionita. Então ele vai fundar esse movimento sectário, já um movimento de separação dentro da igreja cristã. Por isso que eu considero o movimento desigrejado. O que seria o movimento desigrejado hoje? Porque ele dividiu a igreja. É um movimento sectário, faccioso, dividiu a igreja e fundou ali somente aquele grupinho. Nós somos a igreja verdadeira. E isso é complicado. Quando nós começamos a dizer, não, nós aqui somos a igreja verdadeira, a nossa placa é maravilhosa, somente nós vamos para o céu, isso é complicadíssimo. O segundo movimento na história da igreja, que eu acredito ser semelhante em alguns aspectos ao movimento dos desigrejados hoje, é o movimento montanista. Por quê? O montano, ele dizia ter uma nova revelação, E ele reunia as pessoas num acampamento no deserto, e eles se chamavam os pneumáticos, Eles diziam que era de fato aqueles que serviam ao Senhor, a igreja verdadeira do Senhor. Veja como diz o professor da igreja, Hidalgo de Oliveira Campos. O montanismo cresceu e se tornou uma alternativa vigorosa na época, uma vez que os seguidores de Montano conseguiram fundar diversas congregações que rivalizavam com a comunidade dirigida por bispos ligados ao cristianismo oficial. O movimento era chamado Nova Revelação ou Nova Profecia. Esse movimento é o que mais se aproxima do movimento moderno dos desigrejados, pois eles vinham separados da igreja e denominavam-se pneumáticos. Essa seita cresceu de forma vertiginosa na Ásia e se espalhou para o Ocidente, mas não sobreviveu até o final do século III. Essa seita chegou ao fim. Então veja que são dois movimentos. Primeiro, marcião. Segundo, montanista, que se assemelha. Eu não estou dizendo que eles são de fato desigrejados, mas se assemelham em alguns aspectos ao movimento moderno dos desigrejados. Um terceiro movimento, o movimento dos irmãos de Plymouth,
conhecido, o irmão de Plymouth, por causa da ilustre pessoa do John Nelson Darby, o grande fundador aí desse movimento darbista, que é aquele movimento que nós chamamos de dispensacionalista. Eu sou assembleiano, a Assembleia de Deus é dispensacionalista, mas nós não podemos esquecer que todos os grandes homens de Deus também tinham um pé de barros, né? Os pés de barros. E o famoso John Nelson Darby, ele dizia que nós não podemos, que nós precisamos viver longe da instituição, nós não podemos estar ligados à instituição humana. Veja a frase aqui, ó, como é pesada. No ano de 1829, o grupo iniciado por Clone, Wilson e Darby e Bellet Clovis tomaram conhecimento de um do outro e já reunidos passaram a realizar encontros regulares na praça. Então eles começaram a servir Santa Ceia uns para os outros, a adorar na praça e dizer, nós nunca mais vamos para a igreja. Nós achamos a igreja perfeita. Aí, ó, os darbistas acreditavam que a igreja nunca conseguiu se livrar totalmente da tradição humana, que conseguiu no meio da mesma, após a morte dos apóstolos, no início da patrística. Essa tradição atravessaram os séculos com os escolásticos, os reformadores, mesmo entre os puritanos estiveram presentes. Descartes propuseram uma eclesiologia que asseveravam estar mais condizente com o Novo Testamento do que os moldes da igreja, vigorantes e conhecidas na Inglaterra até então. Então, esse grupo extremado dos darbistas, eles negavam a necessidade de qualquer liderança na igreja, confissão de fé ou institucionalização eclesiásticas. Então, esse é o movimento dos desigrejados na história da igreja. Agora, a partir de 2000, do século 20 e 21, nós vimos um crescente número dos desigrejados. Nós temos aí no Brasil hoje quase que 20 milhões de desigrejados no Brasil. Deus abençoe sua vida e sua casa. Se você quiser adquirir esse livro, entre em contato conosco, o nosso WhatsApp na playlist desse vídeo.